Olá, sou o professor Alexandre Martins, professor de História. Vamos agora para mais um comentário do terceiro simulado aberto do Colégio SEV, questão de número 52. A questão de número 52 diz o seguinte: entre gritos esparsos de Vive la Commune, um presságio começa sua marcha à República, em mãos de um governo de defesa nacional, cuja tarefa principal será de prosseguir a guerra que o Império tinha começado com tão pouco êxito. Disse a defesa nacional, como no século seguinte dirá, resistência. Todos estão de acordo quanto a isso. No fragmento, o autor descreve a euforia dos participantes da Comuna de Paris. Esta foi um levante popular caracterizado pela... Quando a gente fala sobre a Comuna de Paris, esse governo revolucionário, ele chegou ao poder na França no ano de 1871. E para a gente entender a chegada desse governo ao poder da França, a gente tem que entender o contexto histórico que possibilitou a tomada de poder por parte da população. Nós estamos falando de um contexto aí, de uma conjuntura marcada pelo chamado conflito franco-prussiano. No conflito franco-prussiano, muito desse conflito provocado pela tentativa da França de impedir o processo de unificação da Alemanha, a França acabou sendo derrotada. Naquele momento, quem governava a França era o Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte. A França vivia um regime político caracterizado pelo Império. Era o segundo momento do Império na França. O primeiro momento com Napoleão Bonaparte, e o segundo momento com seu sobrinho, Luís Bonaparte Sobrinho, que a partir do ano de 1852, através de um golpe, acabou chegando ao poder no cargo de imperador, inaugurando na França o chamado Segundo Império Francês. Em 1870, a França declarou guerra à Prússia, com o objetivo dessa guerra de impedir o processo de unificação da Alemanha. E nessa tentativa entrou em conflito com a Prússia, que era a região da Confederação Germânica que comandava todo o processo de unificação. E é fato que nesse conflito, a França derrotada, a derrota da França nesse conflito, provocou algumas consequências, como a queda de Napoleão III do poder, a queda do Segundo Império e o surgimento da chamada Terceira República Francesa, comandada pelo Adolphe Thiers. Quando a gente aponta os fatores que possibilitaram que os comunados tomassem o poder, entre os fatores, nós temos a própria derrota da França para a Prússia, nós temos a exploração da classe burguesa sobre os operários e as péssimas condições de trabalho da classe operária. Esses fatores conjugados acabaram, no ano de 1871, levando os comunados a tomarem o poder, derrubando ali o governo do Adolphe Thiers. A Comuna de Paris, a gente costuma dizer que foi uma das primeiras experiências socialistas revolucionárias na região da Europa. Um governo que não chegou, de fato, a se consolidar. Durou aí aproximadamente 62 dias e acabou sendo deposto. A segunda experiência a gente já conhece, a segunda e mais conhecida experiência vai ser com a Revolução Russa, a chamada Revolução Bolchevique ou Revolução de Outubro de 1917. Quando os comunados chegaram ao poder, eles tomaram uma série de medidas. Medidas como a substituição da polícia pela Guarda Nacional, medidas como a separação do Estado da Igreja, ou seja, a criação do Estado laico, medidas como o estabelecimento da igualdade de gênero, medidas como autonomia para todas as cidades francesas, medidas como pensão para órfãos e viúvas. Além dessas medidas, foi estabelecido também um governo que seria eleito por voto de sufrágio universal. Beleza? Então, entre as características desse levante popular, nós temos, na letra a existência de um governo revolucionário, de tendências socialistas, eleito por sufrágio universal. De cara aí a resposta correta da questão 52 é a letra A. A letra B diz: dissolução do exército permanente e criação de um destacamento comunista de defesa popular. Isso não chegou a acontecer. Isso não caracteriza
esse levante operário, porque a Comuna de Paris, de fato, marca a chegada do grupo operário ao poder da França. Então, letra B, falsa. Letra C, separação entre a igreja e o Estado, com a permanência do ensino misto, laico, religioso. Também não caracteriza esse governo revolucionário. Letra D, ameaça às instituições republicanas, a ordem burguesa em todo o continente europeu. A expressão todo ela acaba generalizando e, no teor da alternativa, ela acaba negando o item. Então, a letra D, falsa. Letra E, orientação anarquista, que suprimiu todas as formas de poder na cidade de Paris. Não suprimiu todas as formas de poder. Existia um governo comandado pelo governo dos comunatos, e esse governo era responsável aí pela distribuição de bens, né, por gerenciar o Estado da melhor forma que pudesse atender às necessidades do grupo operário ou da população que antes havia sido explorada aí pela classe burguesa. Então, questão 52, resposta correta, letra A de aluno SEV.